Olá, irmãos. É uma alegria nós nos encontrarmos aqui novamente nesse canal e para o nosso encontro de EBD, Escola Bíblica Dominical, um encontro bem resumido, na verdade, né? Onde nós procuramos fazer nesse momento aqui apenas um resumo da lição. E hoje eu vou até fugir um pouco do assunto da lição, porque eu quero falar, não fugir do assunto da revista que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo de Deus, né? Mas queremos fugir um pouco da lição de hoje, a lição 8, que ainda fala sobre as línguas, né? O famoso dom de língua que causa tantas dúvidas. Nós queremos gravar, talvez essa semana agora, um estudo específico. Estamos apenas tentando colocar todo o conteúdo que a gente tem condições de apresentar dentro de um tempo resumido, porque a gente sabe que aqui nesse canal do YouTube a gente não dispõe de muito tempo para fazer um estudo assim de um assunto complexo, né? 40 minutos, uma hora e meia, não, seria até cansativo, né? Nós temos aprendido que as mensagens nesses canais têm que ser mensagens mais resumidas. Uma boa tarde então para todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Seja muito bem-vindo a esse nosso encontro. Quero falar sobre um assunto que tem, como eu já disse num vídeo anterior, tem sido muito debatido aí nas mídias, né? A questão do medo do que essa pandemia pode vir a ser, o amanhã, o depois, né? O dia seguinte, como que nós vamos viver, como que ela tem afetado a vida das pessoas em geral, né? No mundo todo, o que vai mudar, o que vai permanecer, mudanças de hábitos, algumas vão ter que acontecer, algumas mudanças de hábito. Então, muita gente está apreensiva, há muitas coisas negativas, como perda de emprego, readaptação, alguns vão ter que buscar outra fonte de renda, né? Perda de salário, crise na economia. Nas igrejas, nós vamos enfrentar situações assim adversas, por exemplo, diferentes uma da outra, que eu quero dizer. Nós vamos ver pessoas que vão aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, né, de distanciamento social, embora nós e muitos outros na internet temos falado sobre isso, né, que o afastamento social, o convívio social, né, físico, não precisa desmanchar a unidade da igreja, não pode desmanchar a unidade da igreja. A igreja está unida e a igreja não é o templo. O templo é apenas um local, um abrigo para a igreja se reunir, fazer os seus cultos, né? Suas reuniões. Mas o templo não representa a igreja. Inclusive usar a expressão a igreja está fechada é um erro tremendo. Igrejas fechadas. Nós temos muita gente reclamando, isso aí é algum plano maligno, porque as igrejas estão fechadas. Igreja é gente, igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Na história, no início da igreja, a igreja não tinha templo, a igreja perseguida na China e nos países comunistas durante décadas não podia se reunir em templo, a maior parte dela era chamada igreja clandestina. Até hoje, em alguns países onde ainda existe perseguição, como na China continua existindo perseguição, a igreja, boa parte da igreja se reúne em casas. Então, ela não, e pelo contrário, ela não tem fechado por causa disso, ela tem expandido, crescido, em plena crise. Então, vai haver dois movimentos. Um é aquele movimento negativo, que alguns vão desanimar da fé, porque já vinham num processo de vida cristã totalmente fora
do plano, da vontade de Deus. Era aquele crente que tanto faz como tanto fez. Era aquele crente que, se alguém chegasse e dissesse assim, ó, a sua igreja foi retirada daquele local, o templo foi retirado e a igreja acabou. A pessoa ia simplesmente dizer, ah, é? Que pena. Então, esse tipo de crente, ele realmente pode passar por uma experiência negativa, né? E no final da pandemia, quando as igrejas puderem retornar aos templos livremente, muitos não vão retornar, vão ficar em casa achando que tá bom do jeito que tá, continuar desse jeito e tal. Outros que mesmo que levassem essa vida cristã também morna, né, que é a vida mais perigosa, o jeito mais perigoso de viver a vida cristã é ser morno, né? É não ser frio totalmente como o ímpio para com as coisas de Deus e nem ser quente, ser morno, ser aquele, tanto faz como tanto fez, né? Eu vou para onde o vento der, e etc. Então é a posição mais perigosa, porque lá nas 7 cartas do Apocalipse, Deus disse que iria vomitar aquele que era morno, aquele que é morno. Então, mesmo alguns que vinham vivendo essa vida morna, pode passar por uma experiência positiva nessa pandemia e ser despertado, vai observar o quanto faz falta a comunhão ali física, né? O convívio social de perto, o calor da comunhão, vai sentir falta desse calor da comunhão, de uma unidade mais presente, né? Física, vão sentir falta e vão ser despertados. Então essa experiência negativa, é positiva. Uns vão ter experiência negativa, vai esfriar de vez. Aquele que era morno, esfriar de vez. Outros vão ser despertados, vão passar por um reavivamento, essa experiência positiva, né? E outros que já buscavam viver uma vida de consagração ao Senhor, não perfeita, que não existe, mas buscava viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, esses também vão ser fortalecidos nesse desejo e vão continuar se consagrando agora com mais intensidade. Então, o placar está 2-1 para positivo, né? Uns poderão ser despertados e outros vão ser fortalecidos nessa busca desse estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, alguns vão se esfriar de vez porque já vinham, como dissemos, vivendo aquela vida morna, né? E onde entra a nossa revista, lição sobre o Espírito Santo? É o seguinte, muitos têm enfrentado muitos medos, medo do amanhã, como é que vai ficar, como é que vai ser a vida, né? E eu gostaria de deixar uma palavra aqui, que o papel do Espírito Santo, nós já vimos desde a primeira lição, uma das funções do Espírito Santo, Jesus disse que ele viria para ser o outro Consolador. Ele também tem o ministério de convencer o homem, o ser humano, do pecado, da justiça, do juízo. Ele que opera a regeneração em nós. E o Espírito Santo, ele nos capacita, nos concede dons espirituais para que nós possamos viver a vida cristã dentro desse propósito de Deus, desenvolvendo ministérios com os dons, que é uma capacidade espiritual que ele nos concede. Então, ele nos guia a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele faz algo maravilhoso em nós que eu quero deixar para a nossa reflexão nessa tarde. Tá? Não especificamente a lição de hoje, mas a lição da revista, nós estamos estudando a pessoa e obra do Espírito Santo. E os seus dons também, então entra na obra, né, do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo faz algo extraordinário para nós. É o seguinte, Romanos 8,16 diz, o mesmo Espírito Santo,
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, o que tem isso a ver? O que tem isso a ver, por exemplo, nessa pandemia, quando muitos estão com medo do amanhã, do que vai acontecer, do que será? O que tem a ver essa obra do Espírito Santo? Ela é especial. Por quê? Ele convence, ele coloca uma convicção no nosso coração, nós os que cremos em Jesus, que fomos regenerados pelo Espírito Santo, ele coloca essa convicção de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, herdeiros da promessa. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós vivemos no amor de Deus, porque foi pelo amor de Deus, pela sua graça, que nós fomos alcançados. E lá na primeira carta de João, João vai nos dizer algo maravilhoso, assim, ó. Pense na questão do medo. Muitos estão com medo do que será o amanhã. Em todas as áreas, a economia, né? na área trabalhista, no trabalho, familiar, pessoal, né? Muita gente em depressão, em angústia, né? Ansiedade tomando conta. Tem até grupos de psicólogos oferecendo trabalho gratuito na internet, dando assistência gratuita para as pessoas por causa do desespero, por causa do medo, da angústia, da ansiedade. E olha o que a palavra de Deus diz através do profeta, do apóstolo João. Capítulo 4 de 1 João, diz assim a palavra de Deus, 4:17 em diante. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela sua obra de amor. O Espírito Santo testifica isso em nós. Nós pertencemos a um Deus de amor que nos guarda, que nos protege, que nos guia. E este amor, pelo fato de sabermos que pertencemos a Ele, a um Pai de amor perfeito, isso lança fora todo o medo. Então, marchemos nesta confiança, mesmo que não saibamos exatamente como será o amanhã, não temos como saber e nem precisamos saber exatamente como será. A única coisa que nós temos que saber, com certeza, nós pertencemos a um Deus Pai de amor perfeito, que nos guarda pela sua graça, pela sua misericórdia, em seu amor. E é nesse amor que nós devemos viver. Releia o texto, 1 João capítulo 4, principalmente dos versos 17 até o verso 21, mas destaque para o verso 18. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe.